Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. Nesta quinta-feira, dia seguinte à estreia do Clube do Remo na Série A do Campeonato Brasileiro. Jogo contra o Vitória precisa ficar no passado e agora o foco é na outra quarta-feira contra o Mirassol. E para essa partida tem uma notícia muito importante, na verdade duas notícias aí muito importantes e muito boas para o Fenômeno Azul em relação a esse confronto pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A gente vai conversar também sobre uma informação a respeito do jogo contra o São Francisco, inclusive sobre a possibilidade de um time alternativo para essa partida, mas algo que vem preocupando em relação a este jogo lá no oeste do estado. Jogador que foi apresentado e outro com o nome caindo no bid da CBF é o Remo, seguindo aí a sua preparação principalmente para a Série A, o Leão Azul que retorna na capital paraense nesta quinta-feira. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes para esse vídeo é de 1.200 likes, pessoal. 1.200 likes é a meta para este conteúdo. Clica também no botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e assim o YouTube possa seguir recomendando o nosso trabalho. E verifique também a tua inscrição aqui no canal. Lembrando, chegando na marca dos 60 mil inscritos, tem sorteio de 5 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, eu quero bater um papo com vocês sobre esse jogo do próximo sábado contra a equipe do São Francisco, lá no estádio Dedecão, na cidade de Belterra. E a gente sabe que para esse jogo, todo mundo quer que o Remo leve um time alternativo. Segundo o Paulo Cachado da Rádio Clube, o técnico Juan Carlos Osório já tinha até comentado por lá de que realmente o Remo vai levar um time alternativo para essa partida. Porque, olha, algumas imagens estão rodando aí na internet, em várias páginas, e o estado do gramado lá do Dedecão é bem preocupante, pessoal. E eu acompanhei o jogo do São Francisco contra o Capitão Poço e parte do jogo da Tuna contra o Amazônia lá. E realmente a bola não corre, a bola não rola, a bola quica. Então, repito, pessoal, o que eu falei no vídeo do meio-dia aqui. Sou totalmente a favor do Remo levar o time alternativo do alternativo para esse jogo. Se WO não fosse uma coisa tão feia e não lembrasse covardia, até WO eu não acharia esquisito o Remo receber desse jogo. Porque não tem condições, cara. Com todo o respeito, não tem condições. Aqui em Belém, o drama do gramado do Mangueirão faz com que a gente reflita como é que vai estar esse gramado para o jogo contra o Mirassol, né? Então a gente torce para que nesse final de semana não tenha nenhum evento no Mangueirão, nada prejudique o gramado, para que a bola role de verdade no jogo contra o Mirassol e nada atrapalhe, pelo menos na parte técnica, o Clube do Remo. Então, para esse jogo contra a equipe do São Francisco, o Remo deve mandar uma equipe alternativa. Mas, foi como eu comentei no vídeo do meio-dia, nada de mandar também os jogadores que ainda não estrearam. Coloque os caras para treinar, para entrosar, para aperfeiçoar a parte física, a parte técnica, a parte tática aqui em Belém, porque o Remo não vai ter tempo para treinar direito até o jogo do Mirassol. O Remo está retornando hoje para Belém, deve chegar agora à noite aqui à capital paraense, e amanhã o trabalho com o elenco no Bainão, para justamente já avisar esse confronto contra a equipe do Mirassol. Então, o Osório deve mandar um time alternativo e o certo seria ele nem ir para Belterra para esse jogo contra a equipe do São Francisco. Sobre o jogo contra a equipe do Mirassol, a gente recebeu hoje, né, uma informação muito boa, graças a Deus. E aqui, mais uma vez, a gente parabeniza o jurídico do Clube do Remo, que conseguiu reverter a punição oficialmente agora da perda do mano de campo, ocasionado pela confusão lá no jogo contra o Avaí em Florianópolis pela penúltima rodada da Série B do ano passado. E o Remo postou uma nota nas suas redes sociais e a gente vai ler agora para vocês sobre essa reversão de pena e também sobre uma outra reversão de pena que a gente vai ler agora para vocês.
O Clube do Remo, por meio do departamento jurídico, informa que converteu as penas dos jogadores Diego Hernandes e Nico Ferreira, que agora estão liberados para atuar no Campeonato Brasileiro da Série A, bem como a pena de perda do mando de campo do clube. A decisão da conversão das penas foi publicada na última quarta-feira, dia 28, pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD. Os dois atletas do Remo haviam sido punidos com 4 jogos de suspensão, tendo cumprido 2. Sendo assim, as 2 partidas restantes da pena foram revertidas em multa de R$30 mil, equivalente aos 2 jogos restantes da punição. Valor a ser pago por atleta, ou seja, os atletas que vão pagar aí a multa. Já a pena de perda de mando de campo foi revertida em multa de 15% da arrecadação bruta da partida da próxima partida, em competição nacional, que vai ser justamente o jogo contra a equipe do Mirassol. Então o Remo consegue reverter a pena e vai pagar 15% de multa da renda bruta do jogo contra o Mirassol. Então é uma excelente notícia. Seria muito ruim para o Remo começar a Série A jogando em casa, sem torcida, porque a torcida, ela esse ano vai ter um papel fundamental na manutenção do Remo na Série A, gente. Equipes de massa que não tem o torcedor do lado, elas tendem a sofrer mais. Eu sei que torcida não ganha jogo, eu sei disso, mas é muito importante esse apoio para que a energia do jogo não fique ociosa, entendeu? Então vai ser fundamental. E para mim esse jogo aqui é jogo para casa cheia, é jogo para o torcedor testemunhar de perto o Remo na Série A, provavelmente com os novos contratados, para que aquela impressão que foi deixada ontem seja esquecida. Aquela atuação, especialmente no segundo tempo, que preocupou uma nação, ela seja deixada de lado. Então, o torcedor se fazer presente nesse próximo jogo vai ser fundamental. E agora, claro, a gente pede para o Remo capriche no marketing, consiga atrair o seu torcedor para esse jogo. Lembrando que o Remo joga dia 4 contra o Mirassol, com torcida, no Mangueirão. Dia 5 contra o Águia, no Baenão, pelo Parazão. E dia 8 tem Repá. Então a diretoria precisa trabalhar esse marketing aí para chamar o torcedor. E a Série A, cara, o primeiro contato do Remo com o seu torcedor na Série A depois de 32 anos. É muito importante esse primeiro contato e o torcedor também saber disso para ir lá ao Mangueirão apoiar, porque ele vai ser fundamental nesse jogo contra o Mirassol. Aliás, o Mirassol que joga daqui a pouco contra o Vasco da Gama, enquanto você está assistindo, provavelmente o jogo já começou, e é bom a gente acompanhar aí a partida da equipe do interior de São Paulo diante do Vasco da Gama, nosso próximo adversário. E é aquela questão, né? O Remo que deve estrear jogadores nessa partida contra a equipe do Mirassol, deve ter novidades. Fica aqui, claro, o nosso registro em relação ao que aconteceu ontem, para que o Osório possa utilizar o melhor do Remo para esse jogo e não mais trabalhar com aquela questão de improvisações, de levar elenco quebrado para jogo fora de casa ou para relacionar os atletas para o jogo de Belém. O Remo tem que ter o melhor à disposição, tanto no time titular como também no banco de reservas. Então, os nomes que forem publicados no BID e tiverem esse trabalho importantíssimo amanhã, no próximo final de semana e nesse início de semana até o jogo do Mirassol, serão muito importantes. É verdade, o Remo ainda vai sofrer nesse jogo, vai ter dificuldades, talvez seja um jogo em que a raça seja mais importante do que a técnica, mas a gente precisa da vitória nesse jogo contra o Mirassol. Hoje, no bid da CBF, caiu o nome aí do Brian Cufré, lateral esquerdo, né? Já pode estrear pelo Clube do Remo. O Zé Wellison foi apresentado hoje e com certeza até lá quarta-feira deve ter o seu nome também já tudo ok para poder fazer a sua estreia. E eu tenho aqui uma lista de alguns jogadores que ainda não estrearam nesse time do Clube do Remo. Vamos lá. Brian Cufré, lateral esquerdo. Thalisson, zagueiro. Carlinhos, que está até machucado, né, segundo informações. Pico, Leonel Pico. Rafael Monte, Diego Hernandes, Zé Wellison, Vitor Bueno. Né, esses jogadores não estrearam ainda pela Série A do Campeonato Brasileiro. Né? A página colocou aqui que não estrearam pelo Remo, mas o Diego Hernandes já estreou pelo Remo naquele jogo contra a equipe do Bragantino. Pela Série A ainda falta também estrear o Nico Ferreira, que é outro jogador que está à disposição aí para o técnico Juan Carlos Osório.
Dos especulados, né? O Tiquinho Soares, o Catarose, que estão próximos de fechar, e além de outras especulações que rolam, como o nome, por exemplo, do Facundo Rodrigues, zagueiro, que pertence ao Estudiantes, é outro jogador que poderia fechar, né? Além do goleiro Ivan, que é outro que está chegando aí para reforçar o time do Clube do Remo. Então, com certeza, a gente vai ver um Remo bem diferente, tanto em campo, né, como também no banco de reservas, para esse confronto contra o time do Mirassol. E é o que eu falo, pessoal, a chave tem que virar. Agora é jogo em casa, fazer de conta, é verdade que os 3 pontos, né, vão fazer falta talvez 1 hora, mas fazer de conta que esse jogo não existiu, resetar e começar contra o Mirassol, gente. Tem que começar contra o Mirassol, ao Remo entender o que é a Série A, né? De todas as formas, seja na filosofia do técnico, no entendimento dos jogadores, também na questão de qualidade e principalmente a mentalidade do torcedor. Gente, você está na Série A do Campeonato Brasileiro, então esse jogo é muito importante e que a diretoria do Remo entenda a importância desse jogo e saiba se comunicar com o seu torcedor. É muito importante que o Remo se comunique bem com o torcedor para essa partida, gente. É muito importante. Que é um jogo que vai dar as boas-vindas, né, para o torcedor, principalmente em relação a apoio de arquibancada. Tenho certeza que a torcida deve estar preparando alguma coisa especial para esse jogo também, para ter uma festa bacana na arquibancada, porque independentemente de quem está falando merda aí na internet, né, os rivais, secando, deixa eles para lá, esqueçam Série C. Nós estamos na Série A, nós precisamos focar nisso, porque até dezembro tem campeonato e a gente precisa focar no objetivo, que é a recuperação e, claro, nas vitórias para a gente conquistar a permanência na elite do futebol brasileiro. É isso, meus amigos, as informações desta quinta-feira à noite. Qualquer atualização nós vamos trazer para vocês nas redes sociais e a gente, claro, também vai estar atualizando vocês aqui do Chaves Remista. Agora à noite também vou participar a partir das 8h30 da noite do Essal Podcast, lá do Valmir Rodrigues. Fui convidado para falar sobre o Clube do Remo, uma influenciadora do Paysandu também conversando. Eu espero a audiência de vocês por lá a partir das 8h30 da noite. Galera, não esquece do like, é muito importante para vocês também verificarem suas inscrições aqui no canal, hyparem conteúdo, comentários, assuntos. O que você está esperando? Você vai no jogo de quarta-feira contra o Mirassol? Deixa aí nos comentários. Uma última informação, só para a gente não esquecer. Está sendo implementado o sistema de reconhecimento facial do Mangueirão, mas a gente já vai apurar para saber se terá disponibilidade já para esse jogo contra o Mirassol, beleza? A gente vai estar atualizando vocês em breve sobre isso também. É isso, pessoal. Um forte abraço, tamo junto. Valeu!